colocando Deus na frente, sendo honesto, sendo transparente com as pessoas, com certeza vai dar certo. Não tem como dar errado. Bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal. Hoje vamos conhecer a história de um empreendedor que atua numa área muito importante aqui na nossa cidade, que é o agronegócio. Ele já está nesse meio há mais de 10 anos. E é ele, Clodoaldo. Seja bem-vindo, Clodoaldo. Olá, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer você pela oportunidade e dar meus parabéns aí pela iniciativa do podcast aí, tá? De parabéns. Eu que agradeço. Gente, olha o que o Altieres Burger mandou pra gente. O melhor lanche gourmet da cidade. Eu vou provar agora, mas já adianto pra vocês. Tá maravilhoso, hein? Muito bom. O que mais te inspira nesse mundo do agronegócio? Então, na verdade, a agricultura é o que move o nosso município, né? Então, a agricultura move, acho que 80% da nossa economia. Então, você trabalhar com parte de insumos, sementes, você conseguir vender o insumo, as sementes, e ver o produtor plantar, colher, e ainda mais chegar no final de uma safra, aí ele te vir e te falar, opa, plantei, ganhei dinheiro, então é muito satisfatório. Imagino que seja gratificante, né? Gratificante pra gente, e a gente vender e o pessoal depois vir te agradecer, outra, comprei a semente sua, plantei, colhi e a safra deu muito boa, eu ganhei dinheiro. Então a gente fica feliz junto com o cliente. Sim, imagino. E de onde que veio essa conexão? Você sempre trabalhou com isso? Então, a conexão começou muito cedo, né? Eu comecei com 8 anos de idade, comecei a trabalhar na primeira agropecuária que abriu em Ribeirão Branco. E já comecei a trabalhar. Na verdade, eu comecei a trabalhar meio forçado. Eles não queriam que eu trabalhasse com eles. Que a primeira agropecuária que abriu, eu era engraxate. Eu engraxava sapato e todo dia eu ia nessa agropecuária. Daí chovia, ninguém gasta sapato. Eu ia para agropecuária e ficava pesando ração, pegando caixa de pintinho e ficava varrendo. E ele não me queria como funcionário, porque eu era uma criança, né? Mas com o tempo ele me pegou como funcionário. Então, dentro dos 8 anos, começou essa conexão com o campo. Então, e não Já parou foi mais. conhecendo, né, Fui esse conhecendo e meio. não parou mais. Passei por várias empresas de Ribeirão Branco, na cidade de Itapeva. Dos 8 anos até hoje, só trabalhei em 2 anos que eu trabalhei sem ser no agronegócio, na agropecuária e no campo. Trabalhei um ano numa empresa de telecomunicação e outro ano numa empresa uma fábrica de sacola. O resto foi toda a minha vida no agronegócio e pecuária. Que legal. E nesse tempo você já morava aqui? Morava em Ribeirão Branco, isso. Eu vim com 7 anos, vim para Ribeirão Branco. Sou nascido em Itaré, mas sou um Ribeirão Branquense nato. Com 8 anos vim para cá e não voltei mais. E já comecei nessa área já aos 7. Comecei aqui, cheguei com 7, com 8 já comecei a engajar sapato. E daí que eu comecei a trabalhar com essa primeira agropecuária que abriu o Ribeirão Branco. Só tinha ela na época. Que legal. Aí começou a conhecer. Aí já foi pegando gosto desde pequeno por essa área. E aí quando que você decidiu empreender na área do agronegócio? Então, eu me decidi mesmo a me arriscar como proprietário em 2015. Até no começo de 2015, eu achei que era a hora de eu me tocar o meu negócio próprio. Foi um negócio que começou meio do nada, assim, eu vou abrir uma loja. E daí, vou abrir e ficar aqui a cara, sem dinheiro, entendeu? Sem tostão. Eu abria só através de amigos, através de parcerias. O primeiro aluguel que eu paguei, eu emprestei dinheiro. E graças a Deus já veio aí há 10 anos e deu tudo certo. Mas é assim, né? A gente sempre fala que quando vem aquele sonho, aquela decisão de empreender,
ela tem que ser, assim, veio aquela decisão, tomar a frente e seguir, né? Não ficar pensando muito, porque deixar acontecer, né? Deixar fazer dar certo. Com certeza. Veio aquela decisão na minha cabeça, eu vou abrir, entendeu? E daí conversando com vários amigos, porque no longo do tempo, como eu estou muito tempo trabalhando nessa parte do agro, eu formei muitos amigos, clientes e amigos. E eu conversava com um amigo ali, um cliente amigo, outro pensando em abrir um negócio próprio. O que que você acha? Não, não, abre que vai dar certo. Abre que vai dar certo. E a partir do momento que eu falei que ia abrir o meu negócio, eu já vi que ia dar certo. Por quê? Porque todos os amigos meus ligavam, ô Clodoaldo, vai abrir, ô, tamo junto, ô Clodoaldo, não sei o que você precisa, o que você precisa. Então, foi assim uma conexão rápida que eu vi que iria dar certo mesmo, Teve entendeu? bons apoiadores, porque Bons isso a gente apoiadores. fala aqui também, a gente até conversou em outro episódio, quando a gente tem um apoio, motiva a gente diferente, né? É Com uma outra certeza. visão, né? Às vezes a gente sem motivação, sem apoio, a gente vai também, mas é diferente, né? Já é mais difícil, É né? mais Já é mais difícil. difícil, né? Porque quando você abre um negócio com valor agregado alto, né? Eu tenho esse valor para investir. Eu não tinha esse valor para investir, entendeu? Eu tive só apoio de amigos. Com muito tempo também que a gente estava na área, então eu conhecia todos os vendedores, representantes comerciais. E eu fui lá, um deu prateleira, o outro emprestou uma mesa, outro prestou impressora, entendeu? E fui atrás do representante e falei, ó, tô abrindo uma loja, a situação é assim, 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 assim. Ah, tá, não, vamos lá, o que se precisar, tamo junto. Então, o meu conhecimento que eu tive ao longo do tempo trabalhando nessa área, eu fiz muitos amigos, tanto faz como clientes, como representante, empresas, distribuidora. Então, isso me ajudou muito. Foi o meu pilar ali no meu começo. Que legal, foi importante, né? E aí, depois que você montou, depois de um tempinho ali, o que que mais mostrou pra você ali que realmente ia dar certo, além desse apoio inicial? Assim, a clientela, né? Entendeu? Daí eu já vi que o pessoal já começou a vir conversar comigo, vinha ali, ô Clodovil, você está aqui, você abriu sua loja, vamos lá. Que aí eram os seus clientes, né? Exatamente, entendeu? Porque eu trabalhei em várias empresas aqui, a gente bastante clientes se tornaram meus amigos nesse tempo. E foi esses amigos meus que vieram me dar força. Não, Clodovil, eu vou comprar com você. A minha loja começou com pouca coisa, não tinha muito muito estoque. Então eu comecei com estoque pequeno. Mas o estoque pequeno que eu tinha, ele começou eu comecei a aumentar com a minha clientela Foi, que eu né? trouxe das minhas amizades, igual falei anteriormente. Uhum. Eram, acho que mais ou menos uns 100 metros quadrados a minha loja. E com o tempo eu já precisei aumentar. Uns 7, 8 meses precisei aumentar. Daí eu fui no dono do prédio, e era uma garagem dela. Eu aluguei a garagem dela. Da garagem dela, eu já fui para uma outra parte que era um depósito, que era um antigo supermercado da proprietária do prédio. E a gente já começou a aumentar ali. Na, na, nesse depósito, eu já vi que pintou a necessidade de eu mexer com a loja de irrigação. A primeira loja de irrigação foi assim, naquela rua descendo pro ginásio. A gente montamos ali, tirei o depósito dali e montei a loja de irrigação ali. Só que a gente começou a ficar pequeno também. Aí que a gente surgiu a ideia de alugar um outro prédio e montar a loja de irrigação do lado da Sabesp, entendeu? E nesse meio tempo, eu vi que sempre teve uma coisa comigo, que a gente tem que ter sempre uma carta na manga. Eu não poderia defender só do agro. Defender só do agro ali, 100% do agro. Porque o agro, assim, hoje ele te dá. Hoje tá bom, amanhã pode ser que não esteja bom. Porque um ano dá bom, o outro ano ele não dá bom. Daí você tem que esperar o ciclo da safra, de uma safra para outra, é muito longo. E isso influencia em todo o mercado da cidade, né? Exatamente, porque o pessoal, ó, que nem se pega uma safra aí, 2023, 2024, acabou a safra, deu ruim para todos os produtores, infelizmente, deu ruim. Deu ruim para produtores, reflete no lojista, refletiu em mim. Então, para mim, por aquele produtor ele plantar, colher, dar certo a safra, para ele cumprir com as obrigações financeiras dele, ele demora um ciclo grande. Então eu vi que eu não poderia ficar só nesse ciclo. E foi a ideia que eu deixei daqui, tipo, tem o período entre safra nosso, comecei a mexer com a parte de secagem de grãos. Montei uma unidade de secagem de grãos que chama Princesa de Cereais. E foi que eu comecei a mexer com secagem de grão. Comecei a mexer com a secagem de grãos, já comecei a distribuir milhos nas cidades vizinhas.
E como estava distribuindo milho, o pessoal, mas não trabalho com ração, pet, não trabalho com ração de cavalo. Bom, acrescentamos, tipo, montamos uma distribuidora daí, que hoje tem uma distribuidora, para sair, é uma distribuidora que atende Guapiara, Piaí, Barra do Chapéu, Aí que é a chave Itapuã. também, né? Quando o pessoal começa a procurar, se você falar não tem, aí você limita ali o seu mercado. Você Isso, ampliou ainda, quanto exatamente. mais Daí procuravam. fizemos parcerias com várias empresas de fabricantes de ração e hoje temos também as distribuidoras de ração, que a gente distribui na região toda aí, entendeu? Que legal. E daí o pessoal tem muito freguês entre Alto Brancal, Palmeirinha, aquele pessoal. Daí pintou a oportunidade de eu abrir uma loja no Alto Brancal. Pensei, bom, ali o pessoal vem pra cá às vezes para comprar comigo. Então se eu tiver uma loja ali, vai dar certo. E Sim. eu vi que daria certo, acabamos montando no Alto da Brancal. E por último, agora surgiu a oportunidade de a gente abrir uma loja em Capão Bonito. E só que a loja de Capão Bonito já não é focado muito no agro. Lá é uma loja focada mais na parte pet. Parte pet, parte de Que é a jardinagem. necessidade maior do município. E exatamente, entendeu? Que já não é o parte lá, não é o agro que eu quero focar. Eu quero focar mais pet, jardinagem. Vou ter tudo. Alguns produtos sim, vou ter. Que legal. Então são 3 lojas, né? A sede é aqui em Ribeirão, são Isso. 3 e mais a secagem de grãos. Mais a secagem de grãos, que é uma unidade de armazenamento, que eu também acredito que contribuiu bastante para a cidade, porque antes o pessoal tinha que andar 20 e poucos quilômetros mais perto, que acho que uns 25 quilômetros, uma unidade de armazenamento, secagem e armazenamento de grãos. E agora tem uma cidade aqui que também eu foco sempre, atendo, gosto muito do cliente, do produtor grande, mas não deixo de atender o pequeno produtor. Então, o pequeno produtor que tem sua safra pequena, fica caro para ele levar a 25 quilômetros daqui, que é o primeiro. Antes, quando eu abri, tinha só a 25 quilômetros daqui, uma unidade de armazenamento. Daí, isso contribui com o cliente que ele está pertinho aqui, entendeu? Então, ele pode levar 4.000 quilos, 5.000 quilos, a gente vai estar recebendo a mesma coisa do cliente que leva uma carreta fechada. Uhum. E aí, qual o desafio que você teve nesse início aí que às vezes, não sei, te atrapalhou um pouco ou fez repensar no negócio? Teve algum desafio? O desafio, desde que você tenta empreender, tem desafios, né? Todo que vai empreender tem um desafio. Mas eu acho que eu não tive desafios. Desde que eu abri a loja, acho que não tive assim, aquele desafio. No começo, não, lógico. Depois, de acordo que vai seguindo o processo, a gente pinta muito desafio. Mas no começo mesmo, eu acho que foi tudo legal, entendeu? Não Uhum. tive muita dificuldade, porque eu conhecia o produto do cliente, eu conhecia os clientes. Então, o desafio, acho que foi depois de um certo tempo que começou a aparecer os desafios, entendeu? E desafios aí que conforme o porte também da empresa, né? Conforme vai aumentando, crescendo o movimento, aumenta os desafios também, né? Aumenta os desafios, exatamente. Então, foi aumentando daí, mas porque vai aumentando, vai entrando funcionário, já tem um carro para entrega. No começo eu não tinha, no começo eu mesmo fazia as entregas minhas depois do horário de trabalho, entendeu? Daí que vai acontecendo os desafios maiores, porque se você quer crescer, os desafios são grandes. Tem que estar apto ali, né, para isso. Isso. E teve algum momento que você pensou em algum momento de desafio, dificuldade ali, você pensou em desistir? Ou pensou em mudar de ramo de atuação? Não, eu nunca pensei em desistir. Não? Não. Eu sempre mantive firme. Eu tenho muita fé em Deus. Então, essa fé em Deus que eu tenho, ela me fez desistir. De jeito nenhum, nunca pensei em desistir. Jamais, jamais, jamais. E o seu trabalho é diretamente com o produtor, né? Você presta serviço de orientação também, de acompanhamento, né? No que você atende ou só faz venda? A gente só faz vendas, né? Só que a gente faz aquele acompanhamento porque com a experiência que a gente adquiriu ao longo do tempo, o pessoal vem, tô com um problema lá na minha lavoura lá, tá? Tô com uma doença, assim, assim, assado. Então, esse conhecimento a gente passa pro cliente. Não, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Então, é uma assistência também. Queira ou não queira, é uma assistência técnica que a gente dá. O pessoal lá, tá, eu tô com minha criação, tá com uma doença, tá assim, 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 assado. Com a experiência que a gente teve ao longo do tempo, a gente contribui também com a nossa experiência, assim, passando para o cliente.
E eu imagino que isso venha a ser nítido o resultado, depois que o cliente vai lá e aplica a sua orientação, vem te agradecer. Com certeza, é muito gratificante, né? Você sempre, o pessoal vem lá com o cachorro, tô com meu cachorrinho assim, 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 assado, só faz isso. Quanta gente vê que já não é da alçada da gente, opa, não vai ter, a gente já sabe ali, então, ó, melhor procurar um especialista, um médico veterinário, que vai te orientar melhor, entendeu? Você já vê que já não vai conseguir, com o medicamento ali, já não vai conseguir resolver o problema desse cliente. Então a gente já nem dá nenhuma receita, assim, vamos Uhum. dizer. E lá vocês trabalham com, assim, linhas de, não sei se linhas de atendimento, de animais de pequeno porte, grande porte, lavoura. Então, lá a gente trabalha com a parte de pequeno porte, né, que é pet shop, grande porte, que é os produtos veterinários para os grandes porte, e mais a parte agrícola, entendeu? Que é o defensivos, insumos e sementes. É a nossa área de atuação aqui em Ribeirão Branco, né? No caso, e tem também a parte de irrigação, né? Que hoje a gente tem também uma loja especializada só em parte de irrigação. Montagem de filtro de gotejo, manutenção, que é uma loja especializada só em parte de irrigação, entendeu? Porque Que o legal. agro, ele é um conjunto, né? É semente, defensivo, insumo e irrigação, principalmente a parte do tomate, que é o foco nosso aqui em Ribeirão Branco. Então daí eu vi que esse mercado estava precisando em Ribeirão Branco e eu resolvi montar uma loja especializada só em parte de irrigação. Que legal. E fica aqui mesmo, na cidade. Isso, aqui mesmo na cidade. Aqui mesmo na cidade. Hum. Tem a loja do centro, que é ali do lado da Igreja Matriz, que é parte agrícola e produto veterinário e pet shop. E do lado da Sabesp é só irrigação, só especializado só em irrigação. Ah, que legal. Aí tem tudo lá que Tudo envolve que é essa parte de área. irrigação tem. O que não tem, tem oficina especializada também lá. Tem um pessoal lá muito bom que já faz essa montagem. Às vezes a pessoa tem um motor, tá com problema, ele vai lá, o pessoal já resolve. Ele não precisa se deslocar até uma cidade vizinha, que antes só tinha Itapeva. É Que isso que eu ia falar, facilitou facilitou bastante, né? bastante para o produtor. E aqui, não só na nossa cidade, mas a região aqui ao Com- redor, né? Exatamente. Tem muito, Tem cliente de Piaí, de qualquer área tem que muito vem ali. que procuram aqui na cidade, porque às vezes para ir até Itapeva ainda, né? Vindo de Sim, Apiaí para ir até Itapeva, a gente está no caminho, tá no então caminho. muito legal a gente ter isso também para oferecer, né? E o que que você mais aprendeu? O que que você tem de lição? Falando de Ribeirão ser a capital do tomate, o que você mais aprendeu com produtores, acompanhando, né, produções que dão certo, às vezes não dão certo? O que que você aprendeu até agora com isso de lição de vida para você? Então, o produtor de tomate, ele é muito guerreiro, né? O povo nosso é guerreiro. O cultivo do tomate depende muito da natureza. Então, do clima, de tudo isso. Então, isso me ensinou muito a lidar com o imprevisto. Então, porque o produtor vai lá, ele planta tomate, ele joga semente na terra, ele não sabe dos imprevistos que vai ter. E eu vendo toda essa dificuldade ao longo de muitos anos trabalhando como produtor, eu aprendi a lidar com os imprevistos. Então, todos os imprevistos na minha vida, eu aprendi a lidar com isso. Aprendi com o produtor do tomate, a lidar com os imprevistos. Que legal. E assim, quando um produtor vai iniciar a primeira vez lá dele plantar, né? A primeira vez que ele vai trabalhar com isso, e ele te pergunta, ou pede um conselho lá, qual que é o conselho que você dá? O conselho inicial, assim, vai plantar, exemplo, 10 mil pés de tomate? Bom, é melhor você plantar 5 e zelar bem desses 5 do que plantar 10 e não conseguir zelar. Porque já depender muito da produção. O tomate fica muito caro. Então, se você plantar 10 mil pés e não conseguir zelar, não conseguir dar aquela assistência legal para ele, ele vai produzir o mesmo 5 mil pés que ele plantar e ele dá uma assistência legal, fazer um zelo legal com o tomate. Então, eu sempre falo, vou plantar 10, mas como é que tá? 50? Tem mão de obra para isso? Porque a mão de obra nossa tá para o cultivo, o agro tá acabando. Então, sempre falo, ó, prefiro plantar 5 mil pés, selar bem, que você vai colher a mesma quantidade de uns 10 mil pés. Entendeu? Isso sempre é um conselho que sempre converso com meus clientes, que é o meu ponto de vista. Sim, e do seu ponto de vista, qual a valorização que deveria ter a mais para o produtor aqui na nossa região?
Então, a valorização hoje está muito difícil como se diz, o produtor vender a safra dele, principalmente o pequeno produtor. O grande produtor, ele já está no grande centro, ele já tem o seu transporte, entendeu? Já tem o seu clientela. O problema hoje está muito difícil o pequeno produtor, entendeu? Que daí entra o pessoal porque a carga do pequeno produtor é pequena, então não compensa para o comprador ele mandar um caminhão grande dele no bairro da 15 quilômetros da cidade para carregar. Então o desafio do produtor está muito grande hoje na hora de vender mercadoria, não é o plantar, entendeu? Porque o povo não sabe plantar e sabe colher boas mercadorias. O problema está na hora de vender, entendeu? Então o pessoal sofre muito, principalmente nos preços baixos. O preço alto é maravilha, todo mundo consegue vender. Deu uma baixada no preço, o nosso produtor pequeno, ele sofre um pouco para vender a sua produção, sim. E o que que você acha que resolveria ou diminuiria, né, esse problema? Eu acho que associações, eu vejo sim, nas regiões nossas aí, bastante associações que deram certo. Eu acho que associações é um caminho para resolver o problema do pequeno produtor. Que aqui a gente não tem esse tipo de... Tem, acabaram, estão montando uma aí, eu não sei que pé que tá mais, que já começaram uma associação assim na cidade aqui. Com esse propósito. Com esse propósito. Tem um cliente até que faz parte da associação, eu sempre falei para ele, olha, a associação pro pequeno produtor é o melhor caminho. É o melhor caminho, acho que deu certo em várias cidades, e se o povo nosso, o pequeno produtor nosso, se unir, eu tenho certeza que dá certo. Até na hora das compras, entendeu? O cara vai comprar um insumo, ele juntando vários produtores, ele vai comprar mais barato É, consegue um do preço que ele melhor, né? comprar um litro. Um litro de um produto é um preço. Uma caixa desse produto é outro preço. Entendeu? O pequeno produtor vai ter o poder de compra. E deu certo em vários municípios e o pessoal acho que está empenhado aí, vai dar certo aqui em Ribeirão Branco também, eu tenho fé. Tomara, né? É, É, eu acho que, assim, um problema que eu vejo, assim, que tem em associações de outras cidades é quem está comandando. Às vezes, quem está comandando acaba se perdendo ali, né? E aí deixa morrer a associação, né? E se acaba. Às vezes acontece isso. isso, eu acho que a associação tem que ser, a pessoa para administrar uma associação, ela tem que ser do agro, ele tem que ser um pequeno produtor. Entender, né? Entender do que ele está fazendo. Não adianta, nós vamos contratar uma pessoa lá que não é do agro para administrar uma associação de produtores. Então, se for uma pessoa que nem aqui, pelo que eu estou vendo, é uma pessoa do agro, eu acredito que dê certo, sim. Uhum. E na pandemia, você teve alguma dificuldade lá no seu negócio? A pandemia não afetou muito, porque daí virou como é que fala, o delivery, né? Entendeu? Então, o pessoal, eles começaram a ligar tudo. Virou aquele é o delivery daí. É a pandemia que girou o delivery. Então, eu não tive muita dificuldade. Só se adaptou Se no modo adaptamos de só venda ali ali? naquele modo da pandemia ali e a parte, parte de vendas não afetou muito, entendeu? Porque só mudou o jeito de trabalhar, Até entendeu? porque acho que os produtores mesmo nem pararam de trabalhar, né? Não pararam de trabalhar. A gente pegou a época de pandemia aqui que o pessoal continuou trabalhando, o pessoal do campo não parou, não tem como parar, né? Não teria como eles parar. Então só virou o jeito. Hoje o cliente vai na loja e pega o produto lá. Antes, naquela época, não, a gente tem que entregar o produto. Mas acho que não afetou muito a nossa área, não. Aqui a pandemia. Que bom. E assim, como tudo começou aqui, você tem a sede aqui, você mora aqui, né? O que você diz sobre empreender aqui? Como que é a experiência de empreender aqui? A gente falando aí da safra, né? As pessoas de outra cidade, tem umas pessoas que nem imaginam o que o comércio daqui passa. Essa relação que a gente tem com a safra, entre safra, que, né, impacta no mercado todo da cidade. Você como empreendedor aqui já há mais de 10 anos, o que você fala sobre empreender aqui em Ribeirão? Ribeirão Branco é uma cidade muito boa de empreender. Eu acho que muitos empresários às vezes não olham muito para nosso Ribeirão Branco, nossa cidade. Mas é uma cidade muito boa de empreender, é um povo muito batalhador, um povo honesto, um povo lutador mesmo. Eu acho que em outras cidades você não tem um povo igual o povo de Ribeirão Branco, entendeu? Eu tenho orgulho hoje eu falo que sou Ribeirão Branquense. Não nasci aqui, mas sou Ribeirão Branquense. Eu acho que os empresários deveriam ver com mais melhores olhos para Ribeirão Branco, entendeu? Que é E possível, né? que é possível. Ribeirão Branco é uma cidade muito boa para a pessoa empreender, assim.
E você, como empreendedor, qual o conselho que você dá para quem quer começar um negócio hoje? É, não desistir, né? Tipo, eu quero abrir um negócio, não deixar no papel. Coloca, coloca em prática. Só colocar em prática que vai dar certo, entendeu? Você colocando em prática vai ser difícil. No começo nada é fácil. Tudo vai ser difícil. Como para mim foi difícil, para muitos foi difícil. Mas a pessoa colocando Deus na frente, trabalhando 12 horas, 13 horas, 14 horas por dia, e vai dar certo. Entendeu? Pode ter certeza que vai dar certo. Eu lembro muito uma frase do presidente da Jacto que no podcast também eu escutei, ele falou assim, olha, se você trabalhar 8 horas por dia, você vai viver bem. Mas se você quiser crescer financeiramente, você tem que trabalhar 12, 14, 15 horas por dia. Então a pessoa colocou Deus na frente, acordou cedo, acorda cedo, trabalha até 6, 7, 8, 9 horas, pode ter certeza que vai dar certo. Tem que tirar do papel. Eu acho que a pessoa tem que tirar do papel, não ficar só no papel. Vamos tirar do papel e vamos empreender. Pensar muito, né? Vai pensando enquanto já estiver Isso, executando, porque né? se você não. Eu tenho um sonho de, de montar uma outra loja. Mas se eu ficar mais, será que vai dar certo? Será que não vai? Não, vamos colocar. Se não der certo, eu tentei. Sim. Vai que dá certo. Não deu certo, vamos dar um passo para trás e tá tudo bem. E não Vamos. tem problema, né? Isso que Exatamente, é entendeu? o maior medo de quem quer empreender, porque, igual você falou, trabalhar 8 horas, vai viver bem, trabalhando 8 horas ali, às vezes num trabalho que já está acostumado há muito tempo, mas tem vontade, às vezes, mas tem medo. Mas eu vou sair dessa certeza aqui, vou empreender, né? Vai trabalhar mais, com certeza, mas tem um sucesso garantido. Se não der certo de um jeito, já vai ver outras janelas, outras portas, né? Não, com certeza. Eu acho que como eu comecei também, eu não sabia se ia dar certo. Eu tinha toda a experiência, mas poderia não dar certo. Como muitas pessoas começou e deu certo, muitas pessoas começou e não deu certo. Eu acho que não pode ter vergonha de dar um passo para trás. Pelo menos eu tentei. Ah, mas a pessoa abriu uma loja, ela não deu certo, mas tentou. E se der certo? Uma coisa é eu, se eu ficasse, mas será que vai dar certo? Será que vai dar... Não, eu tentei, graças a Deus, até o presente momento, tá dando certo. Se amanhã eu ver, pô, não vai dar certo, eu vou dar um passo para trás, não vou ter esse problema. Eu nunca tive esse problema de dar um passo para trás. Entendeu? Acho que tudo tem que colocar Deus na frente, né, Fernando? Eu acho que eu tenho muita fé em Deus. Eu acho que uma pessoa colocando Deus na frente, sendo honesto, sendo transparente com as pessoas, com certeza vai dar certo. Não tem como dar errado. E quando Não tem. decide, vai, às vezes não tá saindo como imaginou, ainda assim, o que eu gosto de sempre falar, assim, para dar uma abertura na mente das pessoas, é que, assim, quando a gente decide dar um passo, você dá um passo ali na frente. Se não deu certo, você vai dar um para trás, mas você já vai ter outra visão. Então, a sua visão de dar o outro para frente já vai ser diferente, né? Você já não vai errar mais daquele jeito que foi na primeira tentativa. Você já tem muito mais chance de dar certo. Com certeza, com certeza. E errar, tudo nós vamos errar, né? Eu sempre falo para os meus colaboradores lá, eu tô há tanto tempo no mercado, nesse mercado, e tô errando todo dia, entendeu? Eu tô aprendendo com meus erros. E errar, a gente vai errar, só que vamos aprender com o erro. Errei aqui, ó, eu não posso errar mais aqui, entendeu? Eu errei ali, mas não vamos errar. Vamos corrigir esse erro. Puta, errei ali. Porque errar a gente vai errar todo dia. E se a gente corrigir os erros da gente, a chance de colher os frutos vai ser muito grande. Muito grande, sim. E em qualquer área, né, que a pessoa Qualquer área, tente. qualquer área. Eu acho que tudo que você é, fazer com vontade mesmo assim e trabalhar as suas 12 horas, pelo menos no começo. Aí a pessoa, mas o Clodoaldo fala assim que eu tenho que ser escravo do trabalho. Não, não vai ser escravo do trabalho. Mas para o negócio começar a girar, tem que ser escravo do trabalho no começo. Tem que plantar agora para colher no futuro. Entendeu? Eu sempre penso assim, eu tenho que plantar agora para mim colher no futuro. Bom, agora deu certo, agora eu vou trabalhar minhas 8 horas, minhas 7 horas, vou tirar meu final de semana de férias, vou viajar, mas só que para isso eu tenho que plantar. Essa é a lei, não adianta. Você tem que plantar para você plantar agora para você colher daqui a 10 anos. Ou eu plantei lá atrás para me conseguir colher agora. Então agora vamos para um bate-bola de perguntas rápidas. Uma palavra que define o campo para você. Gratidão.
O que não pode faltar em quem quer empreender? Gestão financeira e marketing, acho que é o mais importante. Um desafio que te fez crescer? A pandemia. A pandemia fez eu crescer muito como profissional e como ser humano. Uma conquista que te enche de orgulho? Ver meu filho hoje trabalhando de vendedor, de balconista, isso me enche de orgulho. Porque foi o que eu fiz a vida inteira. Então, me enche muito de orgulho hoje. Um conselho para quem vai começar agora? Tem que começar pequeno para um dia ser grande. Se você começar pequeno, um dia isso vai ser grande. Se você não começar pequeno, você nunca vai ser grande. Legal. Muito obrigada de coração mais uma vez por estar aqui, por compartilhar a sua história com a gente. Foi grandioso ouvir e aprender com você. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada. Chegamos ao fim de mais um episódio aqui no nosso canal. Mais uma história inspiradora. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!